Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhaktabandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Sri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajika Acharya Ashtotara Sata Sisrimada Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitarila Pravishta Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, todo o Shirupano Gauriya Guru Varga e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 40, o Tesouro Supremo. Vijay, então, ele considerou profundamente o seguinte pensamento. Ouvindo sobre Braja Lila, uma avidez surgiu em meu coração por esta lila, e assim eu irei gradualmente alcançar os estágios do sucesso completo, Sampati Dosha. Ele então concluiu que ele deveria saber sobre a natureza deste desenvolvimento gradual. Pensando assim, ele foi até Sri Guru Goswami e humildemente perguntou: Prabhu, eu preciso saber os diferentes estágios que um Bhakta passa, começando pelo estágio de ouvir até o estágio de Sampati Dasha, que é o sucesso completo. Então Goswami responde: ao todo existem 5 estágios. Shravana Dasha, o estágio de ouvir. 2. Varana Dasha, o estágio de aceitar. 3. Smarana Dasha, o estágio de lembrança. 4. Bhavapana Dasha, o estágio de êxtase espiritual. E 5. Prema Sampati Dasha, o estágio de alcançar o sucesso máximo de prema. Então Vijay pergunta: por favor, me explique o que é Shravana Dasha. Quando a diva desenvolve ruchi por ouvir Krishna Lila Katha, devemos entender que o estágio dela é a aversão, né, que foi removida, né? Ou seja, o estágio de aversão ao Krishna Katha foi removido. Nesse momento, um desejo intenso para ouvir Krishna Katha surge dentro dele. E ele então ouve
o Krishna Katha transcendental dos lábios de um devoto que é mais avançado do que ele. No Srimad Bhagavatam 4, 29, 40 diz: Tasmin maham mukarita madhubicharitra piyusha shesha charita parita shravanti tayepi bhante avitrishu nripagada karnesh tanna sprishanta sanatri dibhoya shokamoha. Em assembleias de pessoas santas, um rio ilimitado de puro néctar emana da boca de lótus dessas grandes personalidades na forma de descrições do caráter, passatempo e qualidades transcendentais de Shri Krishna. Aqueles que nunca ficam saciados quando bebem essas glórias nectárias através de seus ouvidos, né, com uma atenção exclusiva, jamais serão subjugados pela fome, sede, medo, temor, ilusão, lamentação e outros anartas. Então Vijay pergunta: aqueles que são aversos, Bahirmukha Dasha, também ocasionalmente ouvem Krishna Katha. Que tipo de Shravana é este? Bom, existe uma diferença muito grande entre o Shravana de Krishna Katha no estágio de aversão, Bahirmukha, e do Shravana no estágio favorável, de Antarmukha Dasha. O Shravana daqueles que são Bahirmukha acontece por acidente, né, e não pela fé deles. Esse Shravana, ele dá vazão a uma fortuna espiritual que leva em direção a Bhakti. Bhakti Unmukhi Sukriti. E quando este Sukriti é acumulado por muitas vidas, ele então leva a uma Shraddha transcendental. Nesse estágio de Shraddha transcendental, que é desperta no coração, o Shravana de Krishna Katha, da boca de lótus de pessoas santas, é chamado de Shravana Dasha. Existem dois tipos de Shravana Dasha. O primeiro é sem método ou irregular, né? Ouvir, e o segundo é ouvir metodicamente, né? De maneira regular. E o Vijay pergunta: o que é Kramahina Shravana Dasha, ouvir de maneira irregular? Kramahina Shravana Dasha é ouvir sobre Krishna Lila de maneira irregular ou sem uma rotina pré-determinada. Ouvir Krishna Lila com inteligência irresoluta resulta nesse tipo de Shravana não sistemático ou irregular, porque este ouvir não faz com que a pessoa possa realizar o relacionamento que existe entre as diferentes lilas e assim rasa não desperta no coração. Então o Vijay pergunta: por favor, explique o que é Krama Shuddha Shravana Dasha, ouvir sistemático. Rasa apenas desperta no coração daquele quando Krishna Lila é ouvido metodicamente, ou seja, regularmente. Tem até um verso do Srimad Bhagavatam, não sei se ele vai citar aqui mais adiante, mas um verso que diz: Nitam Bhagavata Sevaya. Ou seja, devemos ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam. Tá? Então isso é muito importante, você manter a regularidade no ouvir o Harikatha. Ou seja, diariamente, pelo menos uma vez por dia você precisa ouvir o Harikatha. Senão você não vai treinar o seu ouvido. Tá? Você não vai desenvolver essa avidez, né, pelos passatempos de Krishna. Se você ouve ocasionalmente, não é suficiente. Você precisa manter uma audição regular, contínua, por alguns anos, ou quem sabe por vidas, dependendo do estágio em que você se encontre. Tá? Então, quando a rasa desperta no coração dessa pessoa, né, que ouve Krishna Lila metodicamente, né, ou de maneira regular,
com inteligência resoluta. Né? Quando o coração, quando alguém ouve, né, sobre Ashtakalya Lila, né, de Krishna, separadamente desta Naimitika Lila, que são as lilas ocasionais que Krishna faz aqui na Terra, então esse Shravana é chamado de Krama Shuddha. Apenas esse Krama Shuddha Shravana é desejável para o caminho de Bhajana. Tá? Se alguém ouve Krishna Lila no Krama Shuddha, a doçura e o encanto dessas lilas gradualmente serão percebidos, né? E a inclinação para executar Raganuga Bhajana aparece no coração daquele ouvinte. Naquele momento ele então associa, ele associa a si mesmo, né? Ele pensa dentro de si mesmo, né? Subala, ele tem uma Sakyabhava maravilhosa por Krishna. Eu vou prestar serviço amoroso a Krishna, assim como Subala em Sakyarasa. Esse tipo de afinidade muito forte é chamado Loba, ou avidez. A execução de Krishna Bhajana com esta Loba, seguido de doces bhavas dos Brajabasis, é chamado de Raganuga Bhakti. Eu já dei um exemplo de Sakyarasa, mas esse tipo de Raganuga Bhakti é algo que é executado em todas as 4 raças, começando por Dasya. Então, pela misericórdia de Praneshwara Sri Nimananda, você tem uma disposição natural para Sringara Rasa. Porque você ouviu sobre as Brajagopis, né, e sua bhava excepcional e a sua atitude de seva em relação a Krishna. Essa avidez para prestar serviço amoroso por Krishna, como elas, surgiu então no seu coração. E esta avidez concedeu a você o caminho para obter este seva aprakrita, o seva eterno. Bom, o que ele disse aqui? Ele, além de dizer que devemos ouvir regularmente Harikatha, existe um tipo específico de Harikatha para ser ouvido regularmente, para despertar esta avidez, que é o ingrediente fundamental, né, no caminho de Raganuga Bhakti. Tá? E o que é isso? É ouvir os passatempos eternos de Krishna, não aqueles que ele faz no mundo material. Tá? Então seria ouvir a Ashtakalya Lila. A Ashtakalya Lila, ela é eterna. Ela ocorre tanto em Goloka quanto no mundo material. Tá? Mas a parte disso, o que ocorre no mundo material não é essencial para aqueles que estão já desenvolvendo ou desejando desenvolver uma certa avidez, né, por Raganuga Bhakti. É interessante que quando você não tem a avidez solidificada, mas deseja ter, isso já indica que você tem uma avidez. O desejo pela avidez já é um tipo de avidez, já é o início de uma avidez. Tá? Então, esses devotos irão desejar apenas ouvir sobre Ashtakalya Lila. Então, voltando aqui. Na realidade, apenas o Shravana Dasha deste processo é uma conversa confidencial entre o guru e o discípulo. Então, Vijay pergunta: quando o Shravana Dasha de alguém pode ser considerado completo, né, ou tendo sido terminado? E o Goswami responde: o Shravana Dasha é completo quando alguém compreende a eternidade de Krishna Lila. Porque Krishna Lila é supremamente pura e transcendental, ela cativa completamente a mente e o coração. Então alguém é tocado, né, por uma impaciência muito intensa para entrar dentro dessa lila e participar dela, né, ou entrar dentro desse Harikatha. Shri Gurudeva descreve ao seu discípulo o Ekadasha Bhavas,
né, que eu mencionei anteriormente. Shravana Dasha deve apenas ser considerado completo ou perfeito quando a disposição, né, mental do discípulo está dotada de um afeto pelo passatempo. Nesse momento, o discípulo ele é tomado por uma avidez intensa e ele então alcança o próximo estágio, que é Varana Dasha, o estágio de aceitação. Tá? Então, basicamente, o seu Shravana será aperfeiçoado através quando somente você tiver uma atração específica e intensa por um determinado passatempo de Krishna. Tá? Então, Vijay pergunta, por favor, me descreva Varana Dasha. O Goswami diz, quando um apego espontâneo, né, do coração ele é enlaçado por essa lila, né, pelas correntes do Ekadasha Bhava, que eu mencionei anteriormente, o discípulo se torna completamente tomado, né, e cai aos pés do seu Gurudeva chorando constantemente. Né? Nesse momento, o Gurudeva, ele então se manifesta ou se apresenta na forma de uma gopi, e o seu discípulo na forma de uma serva, na serva dela. As características essenciais das Brajagopis, né? Perdão, a característica essencial das Brajagopis é que elas são extremamente ávidas para prestar o serviço amoroso a Shri Krishna. Gurudeva, ele é Braja Lalana, aquele que chegou no estágio de perfeição deste seva. Nesse momento, o discípulo humildemente ora para Shri Gurudeva, né, usando a seguinte oração com sentimentos aflorados. Ele diz, Tom natva yachate dritva trinam danteirayam jana swadasyamrita sekena jivayamum sudukitam na munchet charanayatam apidushtam dayamana atoradhalike haha munchainam neiva tadrisham. São os versos 11 e 12 do Premamboja Marandakya Stavaraja. A tradução é: Ó Radha, ó Radhalike, ó Radhalike, eu sou completamente degradado, segurando uma folha de grama entre os meus dentes e caindo aos seus pés, com toda humildade possível, eu oro para que você seja bondoso comigo e derrame sobre mim a sua graça, e faça com que esta alma destituída seja revigorada, né, ao conceder-me o néctar do serviço sob a sua direção e orientação. Aqueles que são celebrados como bondosos e misericordiosos não rejeitam nem mesmo uma pessoa malévola que deseja obter o seu abrigo, né, e se render a você. Esta é a natureza de tal pessoa, né? Portanto, por favor, seja bondosa com esta alma miserável, né, que se rendeu a você. Por favor, não me prive da sua graça sem causa. Eu estou desejando intensamente este serviço amoroso, né, ao casal divino de Braja, sob a orientação dos seus pés, sob o abrigo, dos seus pés de lótus. Então, este é o bhava típico de Varana Dasha, né, de aceitação. Nesse estágio, o Guru Rupa Saki, ele dá ao sadhaka uma ordem para fazer um serviço de Ashtakarya Lila Smaranam, e abrigar-se completamente em Krishna Nama enquanto reside em Braja. E ele assegura, né, que o seu desejo do coração intenso será satisfeito rapidamente. Ou seja,
Quando o devoto, o discípulo chega nesse estágio, o Guru disse para ele, você tem que ir para Vrindavana, né, cantar os santos nomes durante o dia todo e se lembrar de Ashtakali Lila. Somente nesse estágio. Tá? Então Vijay diz, por favor, me fale sobre Smarana Dasha. E Rupa Goswami diz, Krishnam smaram janam chasya prishtam nijasamihitam tatat katara saschaso kuryad vasam braje sada. Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi tadbhava lipsuna karja brajaloka anusarata. Shravanoti kirtanadini vaidya bhakti jitani tu yani angani chatani atravigayani manisibi. São versos do Bhaktirasamrita Sindhu 1.2.294 a 296. Esses são os principais versos do Bhaktirasamrita Sindhu para Raganuga Bhakti. Tá? São os 3 pilares de Raganuga Bhakti, da compreensão de Raganuga Bhakti. Muito importante conhecer esses versos e estudá-los em separadamente. Tá? Então a tradução é: o sadhaka deve constantemente se lembrar de Krishna junto com os seus associados eternos e amados. Ele deve se absorver em cantar e ouvir as suas glórias, as glórias dos seus passatempos, né? E ele deve sempre residir em Braja. Aquele que desenvolveu a avidez por Ragatmika Bhakti deverá prestar serviço seguindo os residentes de Braja internamente através do seu Siddharupa e externamente através do seu Sadhakarupa, ou seja, do corpo espiritual e do corpo material como um praticante normal. Aqueles que são bem versados no conhecimento transcendental sabem muito bem que todos os processos de Bhakti, como Shravana e Kirtana, cantado alto, devem ser praticados também em Raganuga Bhakti. Tá? Então, essa é a tradução dos 3 versos. Aqui você tem direcionamentos muito importantes para a prática de Raganuga Bhakti. Então, antes mesmo de Vijay Kumar ter ouvido profundamente a explicação desses 3 versos, ele já perguntou, qual é o significado de Kuryad Vasam Braje Sada? E Goswami responde, de acordo com Srila Jiva Goswami, significa que o sadhaka deve residir fisicamente em Braja Mandala. Em outras palavras, nos locais de passatempo de Sri Sri Radha e Krishna. Se ele não puder estar ali fisicamente, ele deve então residir mentalmente. Porque o resultado de residir em Braja mentalmente é o mesmo de residir fisicamente. O sadhaka deve seguir, né, os passos das sakis, em particular, cujas bhavas, premikaraga, o atraem. Ele deve residir em Braja com o abhimana de ser uma kunja sevika, ou uma serva dentro de um kunja, né, de uma saki específica. Ele deve constantemente se lembrar de Shri Krishna, né, e do bhava desta saki. Com o seu corpo grosseiro, o sadhaka deve executar os angas, né, de Vaidhi Bhakti, como por exemplo Shravana e Kirtana. Com o seu corpo sutil, ele deve constantemente lembrar-se de Ashtakali Lila e prestar o seu seva, né, definido como uma Siddha Brajagopi, de acordo com os 11 bhavas que ele já alcançou. Externamente, o sadhaka ele deve manter a sua vida seguindo as regras prescritas. Internamente, ele deve cultivar os bhavas, né, que nutrem a sua forma espiritual, o Siddhadeha. Devemos seguir esse processo, ele deve seguir esse processo corretamente. Aquele que segue este processo corretamente desenvolverá apego, né, desenvolverá um apego
né, por nada mais além de Braja. Então Vijay pergunta, por favor ilustre este seva mais claramente. Então Goswami diz, o verdadeiro significado de Brajarasa é estar em um local solitário com uma aprakrita bhava. O sadhaka deve prestar um serviço de acordo com o Ashtakaliya Lila, enquanto ele regularmente canta um número fixo de Harinama. Ele deve regular as suas atividades para a manutenção do seu corpo, de maneira que ele não se torne desfavorável para o seu bhajana. Em outras palavras, ele deve a sua vida deve ser moldada de tal maneira que as suas atividades para a manutenção do corpo sejam favoráveis ao seu bhajana. Então Vijay Kumar, ele contemplou profundamente isso e disse, Prabhu, eu compreendi completamente, mas como a mente pode ser controlada? O Goswami diz, a mente automaticamente se torna controlada assim que alguém alcança Raganuga Bhakti. Isso é porque o desejo da mente por desfrute material e mundano automaticamente cessa quando se está tomado, né, por sentimentos amorosos de apego inerente à alma, né? E então corre-se em direção a Braja. A mente corre em direção a Braja. Em outras palavras, a mente ela vai atrás do desfrute mundano apenas por conta de haver uma afinidade com ele. Mas quando esta afinidade é direcionada para Braja, a mente corre, né, e fica controlada devido à ausência, né, do apego por coisas mundanas. Ou seja, a mente automaticamente se atrai e se apega por Braja. Tá? Ainda assim, se houver alguma preocupação em relação a obstáculos, né, permanecerem, né, é benéfico adotar, então, um processo gradual que eu mencionei anteriormente. Em seguida, quando a mente se torna completamente controlada, né, as distrações por coisas mundanas não irão mais causar nenhum dano. Tá? Então, Vijay pergunta, qual o significado de krama, ou um cultivo gradual? Krama seria passo a passo, tá? E o Goswami responde, devemos manter um número fixo de Harinama, né, diário. E devemos cantar Shri Harinama com devoção, por um período fixo do dia em solidão, tá? Em solitude. Absorto em um bhava particular, e manter a mente livre de pensamentos mundanos. Gradualmente e vagarosamente, você deve aumentar esse tempo deste sadhana. E, eventualmente, o estágio, né, virá quando a sua mente, né, estiver completamente saturada de Alaukika Chinmoy Bhava, para que não haja nenhum pensamento mundano que prevaleça sobre ela. Então, instrução muito importante. Cantar diariamente um número fixo de voltas num local solitário, onde ninguém te veja. Né? Onde ninguém te veja. E então, você deve gradualmente aumentar o tempo de dedicação a esta prática. Tá? Isso é muito importante. Então, o Goswami responde. Primeiro, você deve cantar Nama com ulasa, né? Um humor de prazer. Em seguida, combinar esta alegria com possessividade, ou mamata. Em seguida, você deve compor mamata com intimidade, vishramba. Quando você fizer isso, Shuddha-bhava gradualmente surgirá. Em seguida, Bhavapana Dasha irá aparecer.
Inicialmente, durante o tempo de Smarana, o sadhaka simplesmente impõe o bhava na sua prática. No entanto, no estágio de bhava apana, né, Shuddha Bhava se manifesta no coração automaticamente. Então ele é chamado de prema. Isso, de fato, é a sequência para um desenvolvimento gradual de nishta dentro do coração, né, do adorador, né, do devoto. E esta prática também inclui o desenvolvimento de nishta, na concepção do objeto, né, a ser adorado. Então, ele continua ainda fazendo as suas perguntas sobre os diferentes estágios e a gente vai dar sequência na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.